Senhor presidente Jalci, ontem foi um dia histórico no Brasil. O Supremo Tribunal Federal condenou a quadrilha do Mensalão. Tive o privilégio de assistir os 3 últimos votos do ministro Celso Mello, do ministro Marco Aurélio Mello e o presidente Aires Brito. Quero ler apenas um trecho aqui do voto do ministro Celso Mello, que representa muito bem todo o significado desse julgamento. Este processo revela um dos episódios mais vergonhosos da história política do país, pois os elementos probatórios que foram produzidos pelo Ministério Público expõem aos olhos de uma nação estarrecida, perplexa e envergonhada, um grupo de delinquentes que degradou a política, transformando-a em plataforma de ações criminosas. Ministro Celso de Mello. Essa é a realidade, senhor presidente, essa é a triste realidade. Constituíram um grupo que queria o poder a qualquer custo, e este preço que pagaram foi corromper o parlamento, uma parcela do parlamento, comprando parlamentares e partidos políticos, com dinheiro público para fazer uma estrutura de poder que mantivesse o PT por longos anos, por décadas, exercendo o poder no nosso Brasil. Essa condenação por formação de quadrilha é uma definição clara de tudo que ocorreu. E quero parabenizar a CPI que foi instalada aqui na Câmara dos Deputados. A CPI mista com participação de senadores e deputados, que fez a primeira análise, que fez a primeira ação, que comprovou tudo que agora o Supremo condena na forma jurídica e vai dar definição das penas a partir de hoje. Nós sabíamos que tinha acontecido o Mensalão e o PT e a sua direção sempre negou, como se tivesse capacidade de esconder os fatos, e lutou pela prescrição para depois dizer a esse país que nada tinha acontecido na tentativa do esquecimento. A justiça se realizou, está comprovado, e ao longo da história o governo do presidente Lula foi marcado definitivamente como o governo do Mensalão. Não adianta tentativas como do ministro Zé Disseu, que ontem, quando foi condenado, disse que lutará ao longo da vida para provar sua inocência. Não tem o que provar. Este parlamento aqui já o condenou e o cassou. Os pares que o conheciam, que vivenciaram a sua força política dentro do governo do presidente Lula, o cassou porque sabia que ele tinha sido o executor principal do processo do Mensalão. Passou 7 anos negando as evidências, tentando manipular. O presidente Lula tentou de todas as formas que a CPI, que o Supremo Tribunal não tivesse o julgamento, tivesse a possibilidade de ter o julgamento. Tentou intimidar um ministro da qualidade do Gilmar Mendes, que foi registrada a conversa que ele tentou, fez uma tentativa de chantagem, mas tudo isso o Supremo venceu. E o país decente venceu, conseguindo o julgamento histórico, que gera, e aqui não há nenhum sentimento de vingança, nenhum sentimento de exaltação das penas que vão ocorrer em relação a muitos dos réus que irão para a cadeia. Nosso objetivo é demonstrar à sociedade brasileira que a justiça é e existe não só para pobres, para pessoas que não têm advogados ricos, mas agora sim nós podemos dizer que poderosos do poder, que políticos influentes, que pessoas que têm advogados contratados por recursos milionários também são julgados e são punidos. Foi um momento histórico, foi um momento necessário para o Brasil, principalmente para a nova geração, porque estava descrente da justiça, dizia que nada aconteceria e não se concretizou o prognóstico do Delúbio Soares, que dizia que depois de anos tudo isso viraria piada de salão. Agora não há piada de salão, agora a justiça, a condenação, a comprovação de todos os delitos. Quero parabenizar o Ministério Público pelo trabalho que teve, o ministro relator Joaquim Barbosa,
o presidente Aires Brito, que foi decisivo para que esse julgamento ocorresse. Todos os ministros que participaram deram a sua contribuição, deram o seu voto e demonstraram que, com contraditório, com direito de ampla defesa, todos tiveram a oportunidade de exercitar a sua condição de cidadão. Mas o Supremo Tribunal fez aquilo que o país esperava, que as pessoas informadas, conscientes, que participaram da avaliação de todo esse processo, esperavam e conseguiram que isso ocorresse. Os condenados são condenados de forma justa. A condenação ocorreu com o direito de ampla defesa. Nós tivemos um país que demonstrou a sua maturidade, a democracia no seu estado pleno, e que nós não permitimos que se junte agrupamentos de formação de quadrilha, de organização criminosa, de corrupção ativa, de lavagem de dinheiro, de peculato, de tantos crimes que foram cometidos, com o objetivo único de fazer um grupo permanente no exercício do poder. E este grupo tem nome, é o Partido dos Trabalhadores. O PT foi o responsável pela sua direção, porque estão condenados à direção do PT. O PT tentou fazer, através de um esquema criminoso, formação de quadrilha, para fazer a busca do poder a qualquer custo. E o Brasil decente hoje está satisfeito, olhando o país com esperança, acreditando na sua justiça. E essa decisão do Supremo Tribunal está marcado o dia de ontem com uma decisão histórica da independência do poder, de um país que acredita na justiça e que a liberdade estará presente em todos os momentos. Por isso, senhor presidente, nós estamos aqui nessa tribuna no dia de hoje, numa semana decisiva eleitoral, inclusive na minha terra, Salvador, que temos eleição de segundo turno. Mas eu fiz questão de vir aqui. Nós estamos apoiando a candidatura do ACM Neto, que tudo indica será, com todas as condições, vencedora no dia 7. Temos amigos disputando em Belém, como Zenaldo Coutinho, temos amigos Arthur Vigílio lá em Manaus, amigos como Luiz Paulo Veloso Lucas em Vitória do Espírito Santo, José Serra, um grande companheiro, líder do PSDB que foi aqui nessa Câmara, disputando lá em São Paulo, Cícero Lucena em João Pessoa, o nosso candidato de Rio Branco. Tivemos na vitória do do Rui Palmeiras em Alagoas. Mas estou aqui para dizer, o Brasil decente venceu, o Supremo cumpriu o papel.